Você já marcou um suporte ou uma resistência ali no seu gráfico, mas quando o preço chega ali, você fica em dúvida se vai romper ou vai falhar o rompimento. Hoje eu vou te mostrar o que o volume te revela nesse momento e também vou te mostrar a diferença que uma média móvel pode fazer em cima do volume. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Souza, tenho mais de 8 anos de mercado financeiro. Atualmente opero o ativo Nasdaq, usando aí o capital das mesas proprietárias, operando o mercado americano. Mas antes de eu te passar esse conteúdo top, já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, liga as notificações, dá like e bora lá para o conteúdo, porque nesse vídeo aqui a minha intenção é te ajudar com essas informações. Quais são essas informações, Jonathan? Identificar ali no suporte, uma resistência que você marcou, você vai poder identificar se vai romper ou vai falhar. Pelo menos você vai fazer uma leitura mais clara disso, se vai romper ou vai falhar esse rompimento que você marcou. Usando o quê? Usando volume, usando uma média móvel no volume. E também vai evitar entradas erradas por falta de leitura institucional. Bora lá começar pelos fundamentos. O que é volume, para quem não sabe? Volume não é tamanho de candle, não é corpo de candle, não é nada disso. Volume é contrato, quantidades de contratos negociados naquele ponto. O volume ele não mostra a direção, ele mostra a intensidade de interesse naquele momento. O volume é relativo, sozinho ele não diz nada. Precisa do preço e de uma localização. E quando você põe uma média móvel no volume, você entende que naquele momento, se o volume está acima da média de um determinado período, que geralmente a gente usa aí ou uma média móvel de 20 ou uma de 14, talvez, uma de 14 ou uma de 15. Se você colocar de 14, vai ficar um pouco mais rápido, né? Esse ajuste vai ficar um pouco mais curto ali o tempo que você está vendo. Você está vendo a média de volume naquele momento. E agora eu vou para o gráfico aqui para te mostrar algumas situações que você pode encontrar aí no seu gráfico. Primeira coisa, como que eu coloquei aqui o meu, né? Eu estou usando aqui o volume normal. Esse volume aqui é um volume não financeiro, é um volume de contrato, é um volume de quantidade de contrato, quantidade de negociação. É um volume que tem em qualquer plataforma que você for operar aí no mercado, você vai encontrar esse volume, tá? Então ele tem em qualquer plataforma, é um volume simples, tá? Aqui, por exemplo, nessa plataforma aqui que eu uso, que é a NinjaTrader, eu uso ela para operar o mercado americano. Ela tá como vol, né? Tá escrito vol. Então se você for procurar aí, você vai ver vol. E o que eu faço para inserir essa média móvel? Então, primeiro, para inserir o volume, você vem em indicadores, né? E você vem aqui em vol, né? Que é aqui, ó, vol, essa daqui. Então você vai clicar duas vezes e vai jogar para cá e vai inserir no seu gráfico. A média móvel, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em volmar, essa aqui, ó, dá dois cliques, tá? E vai vir para cá e vai jogar no gráfico. Depois que você jogar no gráfico, você vai clicar ela porque ela vai cair fora do volume. Você vai clicar em cima dela, arrastar e jogar em cima do volume. Ela vai ficar aqui dentro do volume. Então eu estou usando aqui uma média móvel de 14 períodos dentro do volume normal, tá? E aí agora eu vou te mostrar algumas situações que você pode encontrar aí no gráfico que vai te ajudar bastante na sua tomada de decisão, tá? Então, primeira coisa, o que acontece aqui? Vamos lá. O preço vem, vocês podem ver que está vindo aqui o preço descendo e aí o preço chega nesse suporte que supostamente você marcou aí no seu gráfico. Então, ele chegou aqui no suporte, chegou aqui no 181, o preço bate aqui nesse 181 e a gente vai reparar aqui embaixo que o volume
desse candle aqui, que tocou, né, é o volume do candle que testou aquela região, que testou aquele suporte. Então aqui, esse candle aqui vem e testa, né, que é esse candle aqui, vem e testa o suporte, o 181, e me deixa um volume acima da média, um volume bem elevado, né? Então um volume alto, e nota que ele passou da média, então um volume grande. E aí, o que eu vou observar aqui, ó? Olha só isso daqui, né? O preço vem, toca, além de tocar, a gente vê deixando, né, essa proteção, esse pavio desse tamanho aqui nessa região. Então a gente vê duas coisas, a gente vê volume acima da média e o pavio do candle grande defendendo aquela região e o preço, o candle fechando acima do suporte. Então essa situação aqui mostra o que? É um suporte testado com volume acima da média. Essa situação a gente nota que existe nessa região muitos compradores defendendo essa região. Então, entrou aqui nessa situação, é uma zona forte, né? Então, é uma zona de rejeição. Então, como que a gente sabe que rejeitou? Porque a gente está vendo o pavio, é uma rejeição dessa região com volume acima da média. Defesa forte, né? Tem força institucional defendendo essa região. Então a gente entende que esse suporte aqui é um suporte forte, né? A gente entende o quê? A gente entende que vai ser difícil do preço romper nessa situação aí. Então essa situação que eu estou mostrando é a situação 1. Vou te mostrar aqui 4 situações para você entender e aprender bem de uma vez por todas essa questão. Preço chegou aqui no suporte, eu tinha marcado 181, chegou aqui, notei que o volume subiu acima da média, notei aqui que o candle começou a deixar uma defesa, começou a deixar um pavio grande, poderia ser aqui até o corpo menor, mas eu notei isso, né? Isso que a gente tem que notar, o tamanho do pavio, o tamanho da defesa da região e o tamanho do candle. Então aqui claramente eu tenho um suporte forte, eu tenho uma região que vai ser muito difícil ela ser rompida. Aqui então para mim pode haver uma falha do rompimento, então essa leitura que eu tenho aqui. Tem força institucional defendendo naquele momento, defesa forte ali no suporte, então essa situação aqui me mostra um suporte forte, uma possível reversão do preço, que foi o que aconteceu aqui. Ele veio, bateu e reverteu o movimento rapidamente. Nesse caso aqui, eu te mostrando aqui, em uma região que eu marquei, né, aqui, a resistência, né? Então, a resistência está marcada, vamos supor que foi você que marcou essa resistência aí no 362, e aí o preço se aproxima, vem se aproximando, e o candle que fez o toque na região, né? Esse candle aqui, dá um exemplo dele, um candle pequeno, tá? Corpo pequeno, poderia ser um doji até, né? Poderia ser um doji. E aí a gente vai notar o que aqui nessa situação? A gente vai notar um volume baixo, tá? Um volume baixo que é esse daqui, mostrando um candle, praticamente aqui um candle com um corpo pequeno, poderia até ser um doji. Então essa situação aqui é o que? Aqui está falando suporte, mas aqui nesse caso é uma resistência testado com volume baixo, abaixo da média. Então a gente nota aqui que o volume está abaixo da média. E aqui a gente tem um doji, aqui a gente tem um candle pequeno, nesse caso não é um doji, poderia ser, mas é um candle com um corpo pequeno. O que eu vou entender? Como que eu vou interpretar essa situação aqui? Qual que vai ser minha leitura nesse caso aqui? Minha leitura é o seguinte, o mercado, ele não se importou ali com a resistência marcada nesse caso, né? Ele não se importou, então teve pouca defesa. Chegou ali um candle pequeno, um candle fraco,
com com um volume abaixo da média. Então, esse momento aí me mostra o quê? Pouca defesa, pouco volume, pouca importância. Então, o mercado deu pouca importância para essa resistência. Então, essa resistência ela pode ser rompida. Às vezes é um rompimento demorado, né? Pode demorar o rompimento, mas é uma resistência que pode facilmente ser rompida. Primeira coisa que eu analisei aqui, o candle tocou 362, a resistência que eu marquei, formando corpo pequeno, poderia até ser um doji, né, nessa situação, e eu observei o volume abaixo da média. Pouco interesse, não tem briga, não tem vendedores, né? Então o preço pode passar ali, pode até estar fraco o movimento, mas o preço pode passar por essa resistência facilmente. E olhando aqui agora para essa situação 3, rompimento de suporte com volume acima da média. Então a gente nota aqui primeiramente, né, que o preço vem, a gente tinha marcado aqui inclusive, né, um suportezinho nessa região, né, nota que teve um suporte aqui atrás, a gente marcou, traçou ali o suporte, o preço vem descendo e esse candle aqui toca no suporte marcado 193. Então o suporte foi tocado por esse candle e a gente vai notar aqui embaixo o volume desse candle acima da média, que é esse candle aqui. Então está acima da média. A gente nota, deixa eu só pegar essa ferramenta aqui, vai ficar mais fácil para a gente ver, está muito longe. Então nota que está acima da média, olha lá embaixo aqui, ó, é esse volume aqui, tá? Então está acima da média, que é esse volume. O candle tocando o suporte marcado, que é o 193. Então o que está acontecendo aqui nesse caso, né? Rompimento de suporte. Está havendo um rompimento, o candle está rompendo o suporte com volume acima da média. Então o volume está acima da média. Como que eu vou interpretar aqui nesse momento essa situação aqui? Então eu estou interpretando aqui um rompimento legítimo, né? Um rompimento que não é um rompimento falso, é um rompimento legítimo, possível entrada depois, né? Se a gente tiver um gatilho depois dessa formação, a gente pode possivelmente estar entrando aí numa continuação do movimento, entendendo que esse rompimento é um rompimento legítimo. Então a gente vê um candle rompendo o 193, corpo grande, a gente vê um volume acima da média. Então isso daqui é um rompimento legítimo. E aqui agora a situação 4, né, que eu marquei aqui, que é um rompimento com volume abaixo da média. Então o que aconteceu aqui? Olha só, a gente tem aqui um suporte marcado, estava marcado o suporte, tá? Preço veio, desceu e formou esse candle aqui, tá? Então a gente nota esse candle junto com o volume abaixo da média. Como que eu vou interpretar isso daqui, né? Da seguinte maneira, eu tenho aqui uma armadilha de rompimento, tá? Por quê? Porque o preço veio com pouco volume rompendo, tá? Então supostamente a gente pode ter uma armadilha, por quê? Porque eu posso ter uma defesa. Se ele passou, fez um rompimento sem muito esforço, com baixo volume, a gente pode ter aqui uma armadilha, e foi o que aconteceu. O preço veio, rompeu e houve aqui, a gente chama também isso daqui de falso rompimento. Então houve aqui um falso rompimento nessa região aqui. Então primeira coisa que eu observei, o candle rompendo, né, o 0,92, o suporte 0,92, volume baixo. Então aí eu vou ficar atento, né, que isso pode ser aí uma suposta armadilha de rompimento. Então sempre que você for fazer uma entrada
você precisa fazer as perguntas, você precisa fazer essas perguntas e olhando ali no gráfico para você ter uma assertividade maior nos seus gatilhos, aí, nas suas entradas, na sua estratégia. Primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: esse volume é maior do que o habitual? Então, para isso, você tem que ter a média, né? Ou uma média de 14 ou uma média de 20. Você entender ali se aquele volume é um volume habitual ou um volume fora do normal. Então, só assim, só com a média que você vai entender essa situação. Outra pergunta que você pode se fazer antes de fazer uma entrada: esse candle está mostrando reação ou dúvida? Ele rompeu ou não? É um candle pequeno? É um candle grande? Então você precisa ter essa pergunta também. Como que está o candle? Está tendo reação? Não. Ele está rompendo? Ele está rejeitando? Ele fechou ali com uma proteção, ali um pavio grande? Essa pergunta também você precisa fazer. Outra pergunta também que é preciso que você faça é: esse volume está validando a ação do preço ou está contradizendo? Ele pode validar ou ele pode contradizer aquela ação do preço, o que o candle está fazendo naquele momento. E como você vai fazer isso na prática? A primeira coisa, você vai fazer as suas marcações de suporte e resistência. Depois você vai colocar um volume normal, esse volume encontra em qualquer plataforma, colocar uma média móvel ou de 14 ou de 20 períodos em cima do volume, e você vai observar essas três coisas antes de você fazer a sua entrada. Então, primeira coisa, você vai observar como o preço está se comportando na hora que chega em cima do suporte ou da resistência. Como que está o candle? Deixou pavio? Não. Depois você vai observar o volume. Está acima da média ou está abaixo da média? Então, essas três coisas sempre observando aí para você fazer as suas entradas. Agora, você sabe que não dá para ganhar dinheiro somente com linhas no gráfico. A gente precisa entender algumas outras coisas, e é isso e muito mais que os alunos sabem lá dentro da mentoria Scalp Americano. A gente lá dentro tem sala ao vivo de segunda a sexta, a gente tem estratégias para aprovação em mesa, a gente vai fundo no mercado americano e a gente tem gatilhos de entrada, 6 gatilhos de entradas que os alunos aprendem lá. Agora imagina tudo isso, todo esse aprendizado, ainda mais com um gerenciamento de risco validado tanto para a conta patrocinada, conta real, como para a conta de teste. Então tudo isso temos lá dentro da mentoria Scalp Americano. Se você quer saber mais sobre essa mentoria, me chama aqui embaixo, clica no link do suporte ou clica também no link aí da mentoria Scalp Americano. Tem um site, você pode saber um pouquinho mais ou pode me chamar, a gente conversa e vamos para cima, porque é sucesso. A gente tem aqui uma estratégia validada, conteúdo específico para mercado americano, day trade. A gente tem sala ao vivo e você pode ficar com a gente aí durante 6 meses de sala ao vivo. É um bônus que eu tenho para você. Tem outros bônus aí na mentoria, esse é um deles. Então não perca tempo, clica no link aí embaixo, me chama, vamos para cima. Se você gostou, se inscreve, liga as notificações e até a próxima. Valeu!